E olha aqui, quem está comigo aqui é o doutor Alessandro Azzoni, advogado, urbanista, ambientalista. Olha que interessante, olha aí. E olha, a gente vai falar sobre essa questão do coronavírus, né, sobre os impactos disso. A gente estava falando, né, doutor? A gente não pôde cumprimentar, né? E ele me chamou a atenção para uma coisa. Ele falou, olha, até os nossos hábitos mais corriqueiros estão mudando, né? Estão mudando. Temos que nos reinventando. É. Essa questão, a gente fala muito nessa questão ambiental, justamente da modificação. A questão do meio ambiente, ela se modifica muito e a gente só está muito relacionado a essa questão de meio ambiente, só voltado para a natureza. Isso. Esquece das cidades, esquece do nosso convívio humano, esquece que isso é uma relação, a nossa relação com o ser, com o nosso ecossistema também é muito importante e nós estamos nos reinventando. Você falou uma coisa muito interessante, falou assim, porque quando meio ambiente pra gente é floresta, não é engraçado, Exatamente, né? Falou meio ambiente, a pessoa está pensando em floresta desmatada, não desmatada, mas espera aí, isso que nós vivemos na cidade é meio ambiente. Sim, também? É o meio ambiente artificial, todo meio ambiente que teve uma ação humana em cima dele, ele se torna artificial. A cidade é um meio ambiente artificial, então é protegido pelo direito ambiental justamente nesse sentido. A cidade é um meio ambiente, é um bem ambiental. Então ela já sofre uma nova vertente do direito. Inclusive no direito ambiental, é? Sim. Olha que interessante, porque no direito ambiental. Isso. O que muda do direito ambiental para o direito civil, por exemplo? Sei. Só para entender. No direito ambiental, se eu machucar essa planta, eu vou responder criminalmente, vou tomar uma multa administrativa e vou ter que, pelo Código Civil, vou ter que recompor. Três punições em 3 esferas do direito. Olha! Então eu acabo indo para uma... quando você fala de cidade e ela acaba envolvendo a questão ambiental, Sei. Ela vai se responder nesse sentido. A pessoa que fez o ilícito ambiental, ela pode ser presa, ela vai tomar uma multa do órgão fiscalizador e ainda vai ter que recompor esse dano que ele causou, diferente de qualquer outra área do direito. Doutor, com essa coisa dessa pandemia, a nossa relação com a cidade mudou, porque a gente não está tendo, a gente tem um número menor de pessoas, a gente tem ambientes que estão fechados e a nossa relação mudou, sim, né? Isso tende, de repente, a nos ensinar alguma coisa para que mude para frente? Sim, nós tivemos eu até por uma revista, me fizeram justamente a questão dos impactos do efeito da emissão de gases, justamente nesse período que houve a desativação. Houve uma diminuição? Sim, foi uma recuperação fantástica. Você olha pelas fotos dos satélites, por exemplo, somente na China, em lugares onde você tinha um aquecimento global, emissões de gases muito fortes, que aumentava a questão do aquecimento daquela região, e depois as fotos daquela mesma região após a quarentena, ela altamente equilibrada. É possível. Só que nesse exato momento, ninguém está olhando para isso. Ela está olhando para o combate da Covid-19, que é o coronavírus. Em Veneza, eu vi uma reportagem dos canais, eles chegaram a ficar transparentes até, né? Porque em Veneza é uma poluição enorme. Exatamente. Né? Veneza é um esgoto aquilo lá, né? Um esgoto. Todo mundo jogando, né? É esgoto. E é interessante que parece que foi um respiro da natureza, né? Aí fica a lição. Será que isso a gente tem que aprender? Porque se a gente olhar bem, justamente essa questão. Por que nós estamos tendo tantas epidemias, pandemias relacionadas às zoonoses? Zoonose que você fala quando vem de algum... De animal. Né? O H1N1 veio da gripe aviária, né? Isso. Depois teve a gripe do porco lá. Que eu só confundi agora se não sei qual que é. A influenza da aviária. A suína, era suína, aviária e agora do mosquito. Tem uma outra que é o ebola também. O ebola também. A AIDS, que falavam também que tinha... Vieram do macaco lá, é verdade. A chikungunya, a dengue... Tudo é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Leptospirose. Tudo relacionado com o nosso relacionamento com a natureza. Cada vez que a gente promove um desmatamento, quando você faz uma expansão urbana, você acaba adentrando num ecossistema que era natural, né? E você acaba invadindo.
essa fauna que está lá, ela vai migrar para as cidades. Foi o caso. Existe não sabe qual é o vetor responsável, se é um morcego, se é uma cobra, não sabe qual é o vetor. Pangolim, tem um negócio de pangolim também, pangolim, que é não foi definido ainda, se veio do morcego ou se veio de uma cobra. Mas são vetores que acabam invadindo o nosso ecossistema da cidade, que acabam colocando a gente em contato. A gente não sabe. Nós temos aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, uma invasão muito grande de urubus. Então, se você olhar, qual é o risco dessa... Doutor, eu não sabia disso não. Tem invasão grande de urubus? Tem? Eles viraram uma praga urbana. Você está brincando? De urubu? Virou praga urbana. Gente! Eles acabam... E eles acabam invadindo o nosso território urbano e eles... Facilidade de conseguir comida, pelo lixo, pelo esgoto não tratado. Então, eles se adaptam a esse sistema e acabam aderindo ao nosso sistema das cidades, o ecossistema das cidades. E acabam... Qual que é o risco que eles podem trazer de risco para a nossa saúde? Que a gente ainda pode até descobrir. A gente vai continuar, doutor. Eu volto aqui. Olha que interessante, gente. Está vendo? Coisa que afeta a gente sem a gente perceber. Esse impacto que está acontecendo agora por causa do coronavírus, ele foi só acentuado, né? Porque existe essa relação nossa com o ambiente, com a natureza, já era uma coisa mal feita. Existem alguns estudos que foram feitos, inclusive na província de Hubei, que de 2001 a 2018, 53% das suas áreas de floresta, cobertura vegetal, de árvores, de arbóreas, foram suprimidas. E 435 incêndios no último ano, praticamente, foram naquela área de florestas. Olha uma coisa relacionada, olha aí. Será que é a hora de nós repensarmos realmente qual é o nosso papel? Olha, dá uma olhada o que está reformulando o mundo. Nós não temos como escapar de como a gente fazia antes. Aqui está ruim, eu vou para outro lugar que é mais seguro. Não, todo lugar não existe segurança. A segurança se faz dentro da sua casa, no método como você faz a sua higienização. Será que não é hora de a gente pensar realmente, inclusive no que o Papa sempre pregou? Sim. O Papa Francisco, ele tem essa preocupação muito grande, né? A encíclica papal dele foi fantástica, linda. O nome ecologia, a palavra ecologia é justamente isso, né? Oikos é onde nós é a casa, né? É a casa. Entender que é uma casa que é de todo mundo é muito complicado, Exatamente. né? E nós temos que pensar que é o seguinte, mas onde eu moro não tem esse problema, mas cada vez que você vai jogando mais a população, mais na área periférica, mais eles vão invadindo, mais contato eles vão ter com essa parte dessas contatos com zoonoses. Com zoonoses, E o que acontece? Eles não têm higiene, não é levado o sistema de saúde, não é sistema de saneamento, é uma questão sanitária. Então, essa população que fica às margens das grandes cidades, elas acabam sendo os vetores que acabam potencializando as doenças. Foi o caso da chikungunya, dengue, febre amarela. Então, quer dizer, será que não é hora de a gente repensar? Será que tudo isso que está acontecendo não é um momento de reavaliar qual é o nosso papel com a nossa casa? Doutor, o senhor é advogado ambientalista. É uma coisa muito rara da gente ver, né? Porque geralmente a gente vê um advogado, ele trabalha criminalista, civil, família, tributário e tal. É uma coisa muito rara de a gente ver, assim, existe, claro, mas um advogado ambientalista, ele tem, ele o quê? As pessoas vão falar, ele é ecologista, ele é advogado? Não, às vezes me pegam como ser radical demais, mas é o que eu falo, existem leis ambientais já impostas, então não é que você acaba sendo radical demais, existe leis. Não é uma
uma terra sem lei. Esse não, campo existem da leis ecologia. muito fortes nas questões ambientais. O que acontece é o seguinte, que os órgãos ambientais, tanto municipal, estadual, federal, às vezes não podem ter os seus agentes fiscalizadores na sua grande intensidade. Então, acaba parecendo que é uma omissão, que é flexível. Mas nós temos o Ministério Público Federal e Estadual que vão para cima e te fazem exercer a lei. E aí você pode ser notificado. Então, existe uma proteção muito grande nesse sentido. E para nós que somos advogados dessa área, é prazeroso de você poder ajudar alguém que foi autuado de uma forma ilegal ou de uma forma abusiva, mas todos os meus clientes que eu trabalho, eu faço que eles tem uma modificação no seu quesito. Uma consciência ecológica. Exatamente. Quando eu pego uma empresa, eu acabo fazendo um empresarial ambiental, porque você faz modificar a ideia da empresa em relação ao seu mercado. Então, não adianta simplesmente livrar de uma multa ou fazer algum outro procedimento. Você tem que pensar na sua casa, no nosso ecossistema. Doutor, eu queria agradecer o senhor. Foi muito. Olha, eu vou dar aqui os contatos do doutor Alessandro Azzoni, advogado, urbanista e ambientalista. É muito interessante essa questão. Um dia a gente podia voltar para conversar sobre urbanização, essa coisa. Isso é importante, muito importante. Porque existe uma coisa muito errada quando se fala de cidades que são feitas, né? Essas cidades são mal planejadas. Mal planejadas, as periferias não são olhadas com a devida atenção, saneamento não é levado em consideração. Cidades grandes demais também, né? A gente viu uma coisa. É uma coisa. Eu já estou entrando no outro assunto aqui. Só perguntar uma coisa para eles, né? Porque a gente vê quanto menos evoluídos países, desculpa falar, menos desenvolvidos países, as cidades são maiores, né? A gente, por exemplo. Descontrole. A gente não vê, por exemplo, você não vê em países super desenvolvidos, megalópolis como São Paulo, nada disso. Você vê cidades pequenas. Por quê? É a busca do emprego. Então, é uma cidade onde você tinha uma concentração industrial, polo de trabalho, e as pessoas vão se agregando e elas não têm onde morar, ela vai morando na sua parte periférica. Essas partes periféricas, elas acabam se tornando grandes bairros que acabam jogando as pessoas cada vez mais para as extremidades. E assim vai. Então, as cidades se tornam muito grandes. Aí, atrás disso, vai a questão da injustiça social, vai a questão também do ambiente, vai tudo atrás. Aí pega a parte de saneamento, pega tudo, que envolve a questão do meio ambiente da cidade. Também, né? Olha, o contato do doutor Alessandro no Instagram, @aleazzoni, que é Alessandro Azzoni. Aleazzoni, Zone com 2 Es, viu, gente? Zone com 2 Es. Aleazzoni no Instagram. E o telefone para contato é 0 operadora 11 9622 3023. 0 operadora 11 99622 3023. A senhora atua nessa área de ambiental, ecológica e também urbanista, né, doutor? Sim, é uma área que me dá muito prazer, é uma área que você acaba fazendo até um bem para a cidade muito também. Muito interessante, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, viu?